Você é daqueles que, assim como eu, coloca tudo diante do Senhor e inclusive diz assim: se Deus quiser, se for a vontade de Deus, isso ou aquilo vai acontecer. Ou então você diz às vezes assim: ah, Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas espera aí, qual é a vontade de Deus? Como é que dá para saber qual é realmente a vontade do nosso Senhor e saber se você fez a escolha correta? Bom dia, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um Café com o Pastor. No nosso último encontro aqui, eu falei com você sobre melhores escolhas. E eu pergunto para você, você tem feito boas escolhas, escolhas que agradam a Deus? Ou você ainda anda muito indeciso, contando com a sorte, por exemplo, ou até mesmo escolhendo de qualquer jeito? Quanto a essa questão de escolhas, é muito importante nós frisarmos que elas devem fazer parte da vontade de Deus. Inclusive, eu até no início aqui, eu comecei a perguntando para você, né, se você é daqueles que deixa tudo nas mãos do Senhor e diz: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Mas de fato, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus a respeito das nossas escolhas, das nossas dúvidas que nós temos muitas das vezes e que precisamos tirá-las. Por isso, meus irmãos, nós vamos nesse momento bibliar. Isso mesmo, nós vamos, bibliar. Vamos falar de Bíblia para nós sabermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Eu quero compartilhar um texto bem conhecido, talvez conhecido de você, mas muito conhecido da maioria de nós, que se encontra no livro de Salmos 119, verso 105. Diz assim a palavra do Senhor: a tua palavra, Pai, é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Bibliar, meus amigos, nada mais é do que você ouvir a voz de Deus. Bibliar nada mais é do que você meditar na palavra do Senhor. Ou seja, você vai ver o que Deus diz na sua palavra acerca de vários assuntos da sua vida, várias dúvidas que você tem de repente do que fazer, do que não fazer. Você vai encontrar na sua palavra quando você medita nela. Enquanto que na oração você e eu estamos falando com Deus, na meditação Deus fala conosco. E no versículo de hoje que eu compartilhei com você, nos diz que a palavra do Senhor nos guia em nossas decisões. Ela nos ilumina, ela clareia as nossas mentes. A palavra de Deus é comparada como um mapa, como uma bússola onde vai nos dar o norte do nosso caminhar. Por isso que antes de qualquer decisão que nós formos tomar, é imprescindível, meus irmãos, que eu e você saibamos o que Deus diz na sua palavra a respeito daquilo. Mais imprescindível ainda é você fazer a vontade dele, porque o que acontece? Muitos sabem o que Deus diz na sua palavra, sabem o que tem que fazer conforme a palavra do Senhor, porém não colocam essa palavra em prática, não colocam o que aprendem. E é nesse ponto que eu quero chegar com você. Bibliar é muito mais você saber o que Deus diz na sua palavra. É também viver pelo que Deus diz. Por isso, entenda uma coisa. Você nunca vai tomar uma decisão errada se você viver de acordo com as Escrituras Sagradas.
Por isso que quando eu falo de bibliar, eu também estou dizendo, e eu quero dar um exemplo para você, que as nossas decisões, elas não podem violar os princípios estabelecidos de Deus através das escrituras. Por exemplo, você tem a chance de receber um salário do governo sem trabalhar. Isso é desonestidade. Então isso fere um princípio bíblico que Deus nos ensina na sua palavra. Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos, em Tiago, capítulo 1, verso 16 e verso 17. Diz assim: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Então é o seguinte, se você pretende fazer algo que vai vir acompanhado de algum problema em alguma área da sua vida, meu amigo, cuidado. É melhor você não se apressar quanto a essa escolha que você tem que fazer. Por exemplo, você arruma de repente um bom emprego com um bom salário, mas vai tirar você da igreja, vai tirar você de vir para a igreja no sábado e no domingo. Aí você me pergunta, está ferindo um princípio bíblico? Bom, em Hebreus 10, 25, a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregarmos, como é de costume de alguns. O que você vai fazer? A escolha que você vai tomar vai agradar a Deus? Essa é uma outra pergunta que você tem que fazer. Vai agradar a Deus? Olha só o que diz em Efésios 5:10. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprender a discernir o que é agradável ao nosso Senhor. Gente, Deus é o nosso dono. Ele tem uma vontade especial para a minha vida, para a sua vida, que está aqui na sua palavra. Então, se você sente no espírito que você não está agradando a Deus, olha, isso já é um bom sinal para você observar. Talvez não seja uma escolha boa, né, que você está fazendo. Por isso, meus irmãos, peça de Deus, que Deus dê uma oportunidade para você observar à luz da sua palavra qual é a vontade dele para a sua vida. Você precisa decidir não ir na opinião dos outros, não ir, em conceitos, filosofias. Porque todo mundo está fazendo dessa forma, todo mundo está andando desse jeito, todo mundo está usando isso, está indo nesse caminho. Não é porque todo mundo está fazendo o que você tem que fazer. Eu me lembro que quando eu era criança, às vezes eu queria ficar um pouquinho até mais tarde, jogando bola, brincando com os amigos, e aí eu falava para minha mãe, a minha mãe não deixava, e eu dizia: mãe, mas meus amigos ficam aí até 7, 8 horas da noite brincando na rua. Aí ela dizia: mas você não é seus amigos. Todo mundo está fazendo, mãe, mas você não é todo mundo. Então não vá nesse conceito, vá no conceito do bibliar, no que Deus diz na sua palavra. Você abriu esse vídeo, está assistindo agora, talvez antes você estava meio indeciso, não é verdade, a respeito de alguma coisa. Hoje você aprendeu que dentro da palavra do Senhor você encontra as respostas para os seus questionamentos, para as suas dúvidas. Não foi por acaso que você está assistindo esse vídeo, porque Deus sabe que você e eu precisamos cada dia mais aprendermos com Ele qual é a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você nesse momento agora. Oremos então, todos juntos. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, por esse momento à luz da Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado porque a Tua Palavra, ela nos ensina, nos instrui, clareia as nossas mentes, Senhor, nos dá direção para aquilo que nós precisamos fazer, da forma como nós devemos agir, o caminho que devemos tomar.
Muito obrigado por essa palavra ser o nosso norte, a nossa bússola, Senhor, e que possamos a cada dia mais buscá-la incansavelmente todos os dias. Assim, com certeza, sem dúvida nenhuma, faremos as melhores escolhas para as nossas vidas. Nos abençoe e nos ajude, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Foi muito bom estar com vocês, bibliando aqui nesse nosso Café com o Pastor. E até a próxima, se Deus quiser.